Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 9 de outubro de 2023, às 9h39 da manhã de segunda-feira, voltei aqui para dar continuidade ao desdobramento da guerra duelada entre a Palestina, notadamente pelo clássico grupo terrorista Hamas, contra o Estado soberano de Israel. E ontem fiz uma parte introdutória, um vídeo quase de 1 hora, dizendo, para você poder entender os contornos sobre a perspectiva geopolítica, política, religiosa, o que significa faixa de Gaza, o que significa Oriente Médio, porque fora dado o nome do Oriente Médio, exatamente porque o Oriente Médio fica na linha divisória entre o Ocidente e o Oriente, e não à toa é exatamente no Oriente Médio que, desde no mínimo de 1948, ocasião em que a ONU reconheceu o Estado soberano de Israel, em que pese, vem existindo este duelo de titãs, esta guerra duelada entre os palestinos e Israel, exatamente em razão de uma subdivisão das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos no mundo, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões, a segunda do ranking, a saber, o islamismo, onde se encontram aí os palestinos, ortodoxos, não ortodoxos, moderados, não menos moderados, xiitas, sunitas, que é exatamente, por exemplo, os sunitas representam 90% dos palestinos, enquanto que os xiitas representam em torno de 10%, que representa exatamente o Líbano, fica lá na ponta, que ontem não ouvidaram em atacar o norte, notadamente o deserto das colinas de Golães, remontando 50 anos atrás, com a clássica guerra de Yom Kippur, de 1973, remontando a guerra dos 6 dias de 1967, onde naquela época Israel só tinha um tanque para ser destruído e Deus manda um exército de anjos, segundo a teologia, segundo a história, segundo o depoimento do comandante da Síria e do Egito da época, perguntando por que, a razão pela qual ele só tinha um tanque de Israel, em cada guerra dos 6 dias, de 1967, e eles recuaram. Ele disse que não existia apenas o tanque na frente de Israel para ele destruir, existia um exército armado até os dentes de anjos, e eles não poderiam enfrentar, a razão pela qual recuaram. E aí você começa a entender o quão difícil é os contornos e alcance de uma guerra híbrida. Híbrida por quê? Porque, para além de ser uma guerra geopolítica, política, territorial, econômica, pois na região do Oriente Médio é uma das regiões, notadamente da Arábia Saudita, e não à toa a origem dos árabes. Grande parte da população do Oriente Médio é considerada árabe, considerada islâmica, muçulmanos. E lá existe realmente a disputa não somente política, geopolítica, questão territorial, mas também as questões dueladas entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, com cerca de 2,5 bilhões de cristãos no mundo, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi. E as estatísticas e prognósticos apontam que até isso de 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais antiga ou mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus no mundo, cuja sua maioria reside no Estado soberano de Israel.
onde está sendo objeto desde o dia 6, dia 7, ou seja, o último sábado, de ataque pelo grupo considerado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Europa, como terrorista, a saber, o grupo Hamas, que está no comando, notadamente no comando da faixa de Gaza, desde idos de 1987, ou seja, é expressivo 36 anos. E na faixa de Gaza, ou seja, 1987 é o período em que o movimento surgiu do Hamas, do grupo Hamas. É um grupo radical, um grupo em tese xiita, porque existe, como de um lado existe, do lado dos judeus, semitas, que são sinônimos de judeus ou hebreus, e existe, por exemplo, semitas ou judeus conservadores, outros mais moderados, outros reformadores, outros ortodoxos, radicais, a ponto até de usar túnica preta. E por via reflexo, os palestinos se dividem em xiitas e sunitas, que sunitas representam em tese 90% da população da Palestina. A maioria também da população, ou seja, 90% dos palestinos, defende que o governo deve ser escolhido pelos muçulmanos, ou seja, pelo povo. 10% de xiitas pensam diferente, na qual são representados pelo Irã, Iraque, Egito, não obstante o Egito, em que pese, de todos esses países que ficam entre Israel fica no meio de ambos. O Egito já reconhecera a legitimidade da independência de Israel desde 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU. E dada a declaração de independência se deve exatamente na cidade, ou seja, no maior centro comercial, que alguns consideram como a capital de Israel, como a comunidade internacional, salvo os Estados Unidos e outros países integrantes. Mas o fato é que os Estados Unidos transferiram a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, referendando a tese dos judeus de que a terra pertence a eles, notadamente a antiga cidade do rei Davi, que é aquela cidade do norte, onde existe também, por via reflexa, todo um secretismo religioso, notadamente em torno dessas três religiões monoteístas do mundo, a saber, cristianismo, com cerca de 2,5 bilhões no mundo, seguida pela segunda, que é o islamismo, representado pelos palestinos, e também por parte dessa corrente minoritária do grupo Hamas, que são considerados em tese xiitas, são mais radicais, enquanto que os sunitas são menos radicais. Mas o fato é que na cidade de Jerusalém, a cidade santa, a antiga cidade de Israel, que os judeus de Israel, o próprio governo de Israel faz questão de denotá-la como a sua capital, não obstante a comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional, ao revés, entender como sendo a capital de Israel, Tel Aviv, que fica ao sul de Israel, que fora também objeto do primeiro ataque do grupo Hamas na faixa de Gaza, que a faixa de Gaza, para quem não conhece, em que pesa, é uma pequena porção de terra que fica entre Israel e o Egito. E esta faixa de Gaza, em que pese, ela tem apenas em torno de 41 km de comprimento por 10 km de largura, vejo, portanto, né? E moram 2,3 milhões de pessoas, notadamente palestinos, né? Ortodoxos, menos ortodoxos, xiitas, ou geralmente são xiitas que estão nessa região, 2,3 milhões de habitantes muçulmanos, de uma população total de Israel que está em torno hoje de 7,8 milhões, menor do que a população de Portugal, que tem 10 milhões,
cuja maioria reside na parte litorânea de Portugal, onde também já foi objeto de videoaula, onde eu falei sobre uma decisão da OAP, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, que de forma unilateral e por unanimidade de seus membros, suspenderam um acordo que vigia desde isso de 2015, que permitia que advogados portugueses advogassem aqui no Brasil, e não à toa existe um acervo de 1 milhão e 800 a 2 milhões de advogados na ordem, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, talvez não inscrito deve ter em torno de 1,3 a 1,5 milhões, mas o fato é que existe no mínimo isso, segundo as estatísticas, em torno de 1,8 a 2 milhões de advogados do Brasil, cujo 10% aí é de advogado português, por força desse acordo, há pouco mais de 2 meses, suspenso de forma unilateral e por unanimidade dos membros da OAP. Mas isso também não é objeto do vídeo de hoje, apenas para você situar nos vídeos que já tem postado no presente canal. Razão pela qual te dou diversas razões para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, aperte o sininho, dê o seu like, faça seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. E até mesmo se sinta autorizado a compartilhar e até sugerir eventual temas sobre as temáticas que eu falo diretamente ou diariamente no presente canal, pois dentro do meu tempo teria a maior honra, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, de preparar com muito amor e carinho um vídeo aula para compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita, como venho fazendo desde a criação do primeiro e do segundo canal, saber, canal Oráculo do Conhecimento da Fé, e o segundo canal que é conexo a esse, a saber, Sabina Advocacia News, canal da cidadania. E a razão pela qual convido o senhor e a senhora para se inscrever no presente canal é para que o presente canal, por meio deste que estava a falar, seja a sua voz na tutela ou defesa dos mais diversos, sensíveis e complexos direitos inerentes ao exercício da cidadania. Copo vermelho, e como já vamos falar da Terra Santa, né? Copo transparente, para você não achar que eu estou tomando cerveja aqui nesse copo vermelho ou vinho, até porque Jesus tomava vinho, né? Mas olha, água, igual aqui. Que essa água seja ungida, e todos vocês que estão me ouvindo também pegam um copo com água, pois estamos a falar da terra, do Todo-Poderoso, a terra escolhida pelo Todo-Poderoso, que é a nação de Israel, que era um povo à época, uma nação não obstante pequena, sofrida, perseguida, como é perseguida até hoje, notadamente pelas clássicas diásporas, em especial as diásporas romanas, que expulsaram os judeus de sua terra, e os mesmos ficaram peregrinando como verdadeiros nômades no mundo, a contínuo só sendo reconhecido em idos de 1948 pela ONU, e dada a declaração em que pese fora feito pelo Estado Soberano de Israel, em especial na maior cidade de Israel, que é Tel Aviv, a primeira a ser atingida por milhares e milhares de mísseis. Alguns dizem que mais de 2 mil, outros 5 mil. O fato é que já tem dos dois lados 900 pessoas ou mais de cada lado mortas. Eu acho que isso está abaixo do real. Existem outros que não entraram nas estatísticas. Pois não obstante Israel ser munido com um sistema de antimíssil, a saber, a Dama de Ferro, o Iron Man, que é considerado um dos sistemas antimísseis mais evoluídos, perdendo apenas para uns que estão sendo desenvolvidos pelos alemães, e estão sendo também utilizados pela guerra duelada entre a Rússia e a Ucrânia há mais de um ano. E por falar em guerra de Rússia e Ucrânia, existe uma grande diferença da guerra da Rússia e a Ucrânia, que vem se estendendo há mais de um ano, em relação a essa guerra entre os palestinos e Israel. E já começa a explicar, para não esquecer,
que uma das grandes diferenças entre a guerra que começara no último dia 6 para o dia 7, ou seja, fim de semana, sábado, notadamente, na manhã do sábado, quando o grupo Hamas, atacado por terra, surpreendera Israel, rompendo a cerca que divide Israel, o sul de Israel e o sudeste de Israel, da faixa de Gaza, que é ocupada desde idos de 2007 pelo grupo Hamas, que por sua vez também fora criado em idos de 1987, há expressivos 36 anos. Mas Israel vem sendo muito criticado, notadamente o sistema de segurança de Israel, em não ter detectado dada ameaça. Mas o fato é que o mundo está envolvido em diversos conflitos, notadamente há mais de um ano a guerra duelada entre a Rússia e a Ucrânia, os conflitos da ilha de Taiwan, que a China tenta reaver, e do outro lado os Estados Unidos defendem a manutenção de Taiwan, e a China, uma das maiores razões sob o aspecto geopolítico que faz com que a China queira reaver a ilha de Taiwan, para além da riqueza que é aquela ilha, uma ilha vulcânica, botou sim por via reflexa o maior interesse da China, exatamente porque Taiwan serve sob o aspecto geopolítico, geográfico, como a porta para o oceano, para os chineses drenar a economia. E essa foi a razão pelas quais, como a China não conseguiu reaver a Taiwan, e dificilmente deve conseguir, porque os Estados Unidos e a União Europeia são contra, resolveram reabrir a Rota da Seda, construindo vários portos no mundo, para tentar explorar a sua economia de forma terrestre. Estações de trem, metrôs, portos, etc. Mas isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei falar exclusivamente dessa questão geopolítica, jurídica e sob a perspectiva do direito público internacional, desses conflitos, nesse duelo entre a China, que tenta reaver Taiwan, e os Estados Unidos e a Europa do outro lado defendendo Taiwan. Mas o fato é que, como já havia iniciado, fazendo uma diferença da guerra dos palestinos contra Israel, iniciada no último dia 6 e dia 7 do corrente ano, a grande diferença que existe entre a guerra da Rússia e a Ucrânia é exatamente porque, na Rússia, o que motivara a guerra, que nada justifica, de acordo com o artigo 5º do Conselho de Segurança da ONU, nenhum país pode, a pretexto de defender sua soberania, atacar sem justa causa nenhum outro país, nenhuma soberania. Mas o fato que, sob a perspectiva geopolítica, uma das maiores razões que motivaram o ataque da Rússia à Ucrânia, a vizinha Ucrânia, é exatamente questão territorial, pois a Rússia, para além de ser considerada um dos maiores países território do mundo, outro sim, por via reflexo, em que pese a Rússia é um país de planície, ou seja, não existe montanha, não existe barreira para o inimigo chegar ao centro de Moscou. Para além disso, existe outra questão geopolítica, que para além de a Ucrânia servir de escudo para proteger o território russo, que é uma planície, também existem as questões macroeconômicas, notadamente ligada à questão da Rússia, que fornece gás para quase a Europa toda, e a questão de que, na verdade, a localização geográfica da Ucrânia
para além de servir de barreira para a soberania do próprio território russo, outro sim por via reflexa, se a Rússia conseguisse dominar totalmente a Ucrânia, ela teria um passaporte, teria um porto de entrada para entrar e sair sob o aspecto econômico, com sua economia não dependendo somente do mar, do mar da Rússia, Mar Negro, que é o que a Rússia utiliza, né? Não somente para enviar gás natural e fornecer gás natural para a Europa e os países vizinhos da Euroásia, mas o fato, diversamente do que ocorre na atual guerra duelada entre os palestinos, grupo Hamas contra Israel, primeiro a gente tem um fator geopolítico, ou seja, a gente vê de um lado o Estado de Israel aqui no meio, do lado esquerdo a gente tem no sul e no sudeste de Israel a clássica faixa de Gaza, com 4,1 quilômetro de extensão por 10 quilômetros de largura, ou seja, com 41 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura, faixa de Gaza, entre o Egito e o mar Mediterrâneo. Do outro lado temos o Egito, temos a Síria, temos o Iraque, o Irã, inclusive em que pese o Irã é o maior financiador do grupo Hamas, considerado em tese xiitas. Ao sul, ao norte, nas colinas de Golã, existe o Líbano, e por via reflexa, dominado pelo Hezbollah, que no fim de semana, logo no dia seguinte, não obstante não ter declarado ainda apoio direto ao grupo Hamas, todavia em que pese, ele também faz parte dessa corrente xiita, que é mais radical, e acabaram, por via reflexa, em tese até se aproveitando do calor da situação para atacar o norte de Israel, notadamente nas colinas de Golã. Do outro, ao lado do norte, temos Jerusalém, considerada e localizada na antiga cidade do rei Davi, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, onde existia pelo menos, né, o primeiro e segundo templo, onde hoje tem um lugar turístico que é o Domo da Rocha. Em Israel antigo temos também as mesquitas, tanto de judeus como de islâmicos, e do outro lado de Israel, do lado ocidental de Israel, temos as mesquitas judaicas. Do lado do oriente de Israel, de Jerusalém, temos as mesquitas dos palestinos, e ao outro lado temos as mesquitas dos cristãos, ou seja, formando aí o tripé das três maiores religiões monoteístas do mundo. E esta é a razão pela qual, em tese, repita-se, em tese, a grande chance de o grupo Hamas não atacar propriamente a cidade antiga de Israel, que é Jerusalém, considerado por Israel como sua capital, não obstante a comunidade internacional entender que a capital de Israel deve ser Tel Aviv, exatamente por ter sido Tel Aviv que Israel fizera a sua declaração de independência em Israel de 1948. Não à toa, os Estados Unidos, referendando o pensamento e a tese do governo de Israel, transferiram a embaixada a embaixada americana de Tel Aviv para a cidade
antiga de Jerusalém. Outros 2 ou 3 países também, membros, estão pensando em fazer o mesmo. Há quem defenda que a parte de Israel, o ocidente da parte de Jerusalém deve ficar com os judeus e a parte do oriente de Jerusalém deve ficar com os palestinos. Mas isso é uma coisa que é de difícil alcance, dado o radicalismo dos dois lados. Pois se de um lado temos os semitas, que são sinônimo de judeus, hebreus ou judeus, existe também no mínimo 3 tipos de semitas ou judeus: os conservadores, os radicais, os ortodoxos e até uma corrente reformadora que é mais flexível. Do lado palestino temos os xiitas, que são a corrente mais radical, em torno de 10%, na qual esse grupo fatalmente do Hamas faz parte. O grupo, países do Líbano, Síria, Irã, Iraque, Turquia e até mesmo os 7 países integrantes do Emirado Árabe, Catar, Dubai, Arábia Saudita, etc. E aí você toma pé da situação e o quão difícil é esta guerra híbrida. Híbrida por quê? Porque não é somente uma guerra em disputa de território, mas é uma guerra de disputa de petróleo. Não necessariamente petróleo de Israel, a questão da Arábia Saudita, mas a maior motivação da guerra santa, da guerra híbrida entre os palestinos e Israel, se dá exatamente por conta da existência de 3 religiões monoteístas no mundo, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, cuja maior parte da população do Oriente Médio é considerada muçulmana. E no total, no ranking, o islamismo hoje está em segundo lugar, se aproximando de 1,5 bilhões. As estatísticas e os prognósticos apontam que até isso de 2050, em que pese, o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. Veio, portanto, que tanto na cidade, nas mesquitas da cidade antiga, do rei Davi, onde existe o Monte Moriá, Monte das Oliveiras, o Domo da Rocha, que era onde existia o antigo primeiro e segundo templo, que fora construído primeiro pelo rei Salomão e o segundo pelo próprio imperador romano, e destruído por ele mesmo. Já na maior cidade de Israel, a saber, Tel Aviv, no sul e no sudeste de Israel, e foram exatamente lá que em isso de 1948 Israel declarara a sua independência, e esta é a razão pela qual, em tese, a comunidade internacional entende que lá deveria e deve ser considerada a capital de Israel. Não obstante, o próprio Israel, o governo de Israel, ao revés, entender que sua capital deve ser Jerusalém, exatamente por uma questão eminentemente religiosa. E eles fazem isso com base na premissa de que somente no Antigo Testamento existem 220 citações dessa previsão no Antigo Testamento, 226 ou 260 no Novo. Ao revés, no livro sagrado do muçulmano, a saber, o Alcorão, não existe nenhuma previsão. E aí para você entender ainda mais os contornos e alcances dessa guerra de titãs, quem tem ou quem não tem razão, você precisa entender que essas 3 religiões, essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, com cerca de 2,5 bilhões no mundo, a segunda, o islamismo, com cerca de se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas e prognósticos apontam que até 2050 ela tende a se igualar ao cristianismo. A terceira e mais remota, a saber, o judaísmo, com 3 milhões, cuja maioria reside em Israel. Mas o fato é que essas 3 religiões formam uma espécie de sincretismo religioso. Na mesma cidade antiga do rei Davi, a saber, Jerusalém,
Existem mesquitas cristãs, mesquitas judaicas e mesquitas islâmicas. E esta é a razão pela qual há quem defenda que dificilmente o grupo Hamas atacará a Terra Santa, a parte de Jerusalém, exatamente porque ele já tem um domínio, né, de suas mesquitas lá, e se fizerem isso eles vão perder esse domínio. Mas o fato é que tanto em Israel do Norte como em Israel do Sul, ou seja, em Tel Aviv, que é a parte do Sul, e é considerada a maior cidade, considerado o centro financeiro de Israel, é lá onde tem o aeroporto, os maiores aeroportos internacionais. Existe nos dois todo um secretismo. Existe todo um secretismo religioso. Existe um verdadeiro mosaico de judeu, de cristão, islâmico, morando em Tel Aviv e também, por via reflexa, em Jerusalém. E pasmem-se, não obstante haver esse antagonismo, essa luta de titãs entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, todavia em que pese, as mesmas têm o mesmo patriarca, saber Abraão. E aí fica difícil dizer, sob a perspectiva religiosa, quem tem razão. Sob a perspectiva religiosa, em tese, os palestinos podem ter alguma razão, porque se Abraão é o mesmo patriarca dessas três religiões, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e o mesmo anjo, a saber, Arcanjo Gabriel, que apareceu para Maria, é o mesmo anjo, Arcanjo Gabriel, que apareceu para Maomé. E é o mesmo anjo que, em tese também, apareceu. Não para os judeus. E talvez esta seja a razão pela qual os judeus são mais radicais, mais ortodoxos em relação, até mesmo a ponto de não acreditar que Jesus é filho do homem, que ele é divino, e pior ainda que ele representa a Trindade, que é ver Deus em três dimensões. Os muçulmanos avançam um pouquinho no sentido de dizer que, apesar de entender, assim como os judeus, que Jesus não é Messias, não é divino, mas avançam um pouquinho no sentido de aceitar, de reconhecer que Jesus é somente mais um profeta, e o que diferencia ele do demais é que ele nunca pecara. Ou seja, os muçulmanos avançam um pouco sobre essa perspectiva no sentido de reconhecer, em tese, direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, a divindade de Jesus. Por quê? Porque nem humano pode dizer que não é capaz de pecar. E aí me lembro aqui João Calvino, protagonista da segunda reforma protestante, para quem a época não olvidara, em dizer que o homem nascera tão perverso e pervertido de tal maneira que tudo que ele fizesse era inócuo, a ponto de dizer que existe a lei, Deus só escolhe e só salva quem ele quer. E nesse ponto, em tese, João Calvino não estava de todo errado, pois, apesar do nosso ordenamento jurídico reconhecer o nascimento a partir do nascituro, e até o Supremo já mitigou, relativizou isso na DPF 442, a ponto de a relatora, saber Sua Excelência, ministra Rosa Weber, a doravante aposentada, deixou seu voto no sentido de descriminalizar o aborto, permitindo, ou seja, entendendo não ser crime, um aborto até a 12ª semana, ou seja, até 3 meses. Mas quando a gente está falando sobre a perspectiva teológica e espiritual, a vida se dá muito antes, ano-luz antes da concepção. Pois Deus nos escolhe ano-luz, até mesmo antes daquele período da relação sexual entre o macho e a fêmea, o homem e a mulher. E aí, sob essa perspectiva, para poder entender ou entendermos quem tem razão nessa guerra de titãs, se são os israelenses ou os judeus,
ou se são os palestinos, xiitas ou sunitas, a gente precisa fazer uma análise sobre, no mínimo, duas perspectivas, a saber, a religiosa e a jurídica. Irei fazer primeiro sobre a perspectiva religiosa, para sabermos se quem tem razão nessa guerra de titãs entre judeu e palestino. Sobre a perspectiva religiosa, entendo que os judeus estão na frente. Por quê? Porque tanto no Antigo como no Novo Testamento existem previsões eminentemente e literalmente prevendo que as terras e o povo escolhido é exatamente os judeus. Não obstante, na nova e eterna aliança, Deus ter escolhido Saulo de Tarso para transformá-lo em Paulo de Tarso, que seria aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por meio das 13 epístolas dirigidas de Romanos a Filemão. E nessa ocasião, Deus, no alto de sua infinita grandeza, disse para Paulo de Tarso que ele deveria pregar diversamente dos apóstolos oficiais, a saber, Pedro, João, Tiago, Marcos, Mateus, etc. Ao revés, Paulo de Tarso iria pregar para os gentios, ou seja, os não-judeus. E aí você vai ver a vontade de Deus em não criar nenhuma casta, nenhuma religião. E esta é a razão pela qual, em primeira síntese estreita, digo que Deus em nenhum momento criou ou criar a religião. E o que ele fizeram fora escolher um povo no início, que é representado hoje pela Torá dos judeus e pela Taná daqueles não-judeus que viviam no mundo paralelo. Pois naquela época em que Deus escolheu os judeus, não existia apenas os judeus, existia o resto do mundo, as outras nações. E aí existe um livro nesse período que é chamado paralelamente de Taná, que trata dos reis, dos profetas, a parte dos reis, do mundo paralelo. Vejo, portanto, que não vem sendo e não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances de quem tem razão nessa guerra de titãs. Mas, de logo, a gente começa observando sobre a perspectiva teológica do primeiro Antigo Testamento, que tem previsão, que Deus escolheu. Escolheu não porque Deus queria discriminar os demais. E aí me lembro aqui de Nietzsche. Certa feita Nietzsche disse: amar o único ser é uma barbárie. E Deus não iria cometer tamanho erro. Pois Nietzsche dizia: amar o único ser é uma barbárie, exatamente porque isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive o próprio Deus. Quando Deus, no alto de sua infinita grandeza, à época, não olvidara em escolher o povo judeu, os semitas, para ser o seu povo querido, era porque exatamente ele observara naquele período que Israel, para além de ser uma nação pequena, era perseguida, injustiçada e até mesmo expulsa de suas terras. E aí a gente precisa entender sobre a perspectiva tridimensional do direito, os direitos naturais. Você precisa estudar os direitos naturais, que o homem era o lobo de si mesmo, e muita gente não entende o Novo Testamento à luz do Novo, o Antigo à luz do Novo. No Antigo Testamento Deus dava ordem para matar, para se vingar. Só que você, para ver isso aí, para entender esse contornos e alcance de que por que Deus dava ordem para matar, para se vingar, você precisa entender que o Estado, aquela época era um estado de anomia, ou seja, ausência de lei. Não existia lei, não existia ainda a lei mosaica, razão pela qual o irmão poderia casar com o irmão, depois da lei mosaica fora proibido. E esta razão pela qual Abraão era casado com sua própria irmã por parte de pai. Mas existe outra particularidade na cultura judaica, e é isso porque eu adoro estudar a cultura judaica, porque ela é muito rica, ela nos ensina e nos ajuda a compreender os contornos e alcance desse nosso existencialismo, os contornos e alcance do direito dos homens,
de Deus, que todo o direito que existe hoje, Deus já criara antes, período do êxodo, do êxodo e do período da triunfal de Deuteronômio, Números, etc. Então o fato de Deus ter escolhido o povo semitas, ou seja, os judeus, não era não era em detrimento dos demais. Era exatamente porque naquela época ele entendia que o povo semita, os judeus, era uma pequena nação e vivia perseguida, expulsa de suas terras pelas classes diásporas, notadamente as diásporas romanas. Mas em determinado momento, na nova e eterna aliança, ele mitiga, ou seja, muda. Se antes ele mandava matar, se ele mandava se vingar, ele na nova e eterna aliança diz, não, perdoe 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. Se levar um lado da sua túnica, deu o resto. Se bater do lado do rosto, vira o outro. Não será meu seguidor, segundo Mateus, aquele que não tiver a coragem de sofrer, quiçá até mesmo morrer pela minha causa. E aí remonta a passagem de Paulo de Tarso, em que desde a primeira pregação de Paulo de Tarso até o seu espírito, quando ele for ipsilício, decapitado, ele teve a sua vida tentada de morte. Mas antes de morrer disse, morro, mas fiz o bom combate. E fazer o bom combate é você defender aquilo que representa a vontade e o propósito de Deus. E você fazer o bom combate é você não abrir mão dos valores éticos, morais. É você fugir do mundo largo e longo. Estreito é o caminho, largo é o mundo da perdição, da desgraça, cujo vício e a ignorância são os seus maiores arqueios ou causa. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de quem tem razão nessa luta de titãs entre essa guerra duelada entre Israel e os palestinos. Mas a gente observa que, sob a perspectiva teológica, os judeus têm razão. E não à toa, em 1948, a ONU reconhecera. E aí a gente já tem dois fundamentos aqui, teológico e jurídico. A Bíblia referenda, a ONU, que entra a parte jurídica, reconhecera, que a ONU, na verdade, está representando as Nações Unidas. Ao revés, quando observamos que Deus não criara nenhuma religião, e a vontade dele, a gente observa isso na nova e eterna aliança, quando ele não faz mais diferença de judeus nem hebreus, nem de judeus e nem de gentios, ou seja, não judeus. E quando a gente vê o último livro escatológico da Bíblia, que ele diz que no dia do Senhor, ou nos últimos tempos, e no fim dos séculos, que haverá são uma migração de pessoas do mundo todo, de mãos dadas, indo todos para o lugar sagrado que é Israel. Ou seja, eu escrevi um vídeo dizendo que as religiões mais dividem do que unem o povo de Deus. Exatamente porque as diversas religiões, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Ao revés, elas mais dividem do que unem, exatamente porque eles acabam criando uma verdade absoluta. Cada denominação religiosa cria uma teoria, uma doutrina, e se alguém disser algo que não está dentro do que ela defende, será rechaçado. Essa teoria, espelhada desde isso, em 1517, com a primeira reforma protestante do monge alemão Martinho Lutero, em tese, não deve subsistir. E Madre Teresa d'Ávila refutava dado pensamento. E quando a gente vai para João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai conhecer a verdade, se não por meio da maior amiga do saber? A saber a filosofia, por meio da arquê, por meio de perguntas e respostas, o intérprete constrói a sua tese. Foi assim que Allan Kardec, não obstante não ser nem espírito, nem espírita, tampouco médio, e por via reflexo nunca teve visto nenhum espírito, mas se tornou pai do espiritismo, escrevendo o livro
pai do Espiritismo, o Livro dos Espíritas, com base exatamente numa espécie de maílca socrática, platônica, aristotélica, entre dialética de pergunta e resposta, e a partir da resposta que ele obtém, ele formando a tese. Então vejo, portanto, que sob a perspectiva, tanto sob a perspectiva teológica, Antigo e Novo Testamento, entendam-se, existe previsão de que as terras de Israel pertencem aos judeus ou semitas, assim como sob a perspectiva jurídica, no âmbito do direito internacional, em idos de 1948, a ONU novidade em reconhecer o Estado de Israel como de titularidade e de propriedade dos judeus. Ato contínuo, os próprios egípcios também já reconheceram, dado o reconhecimento pela ONU. Ao revés, os palestinos continuam céticos. Notadamente o grupo Hamas, que é um grupo mais radical, em tese xiita, assim como o libanês, assim como a Síria, assim como o Irã e Iraque, assim como os Emirados Árabes, Arábia Saudita, etc. É importante que, não somente sob a perspectiva teológica, mas também sob a perspectiva jurídica, né? Pelo ato de reconhecimento pela ONU em idos de 1948, em que pese Israel é legítimo senhor do Estado soberano de Israel, sobejando apenas para os palestinos se conformar com as terras da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que Israel, ao revés, não faz questão de tê-la. E não à toa, a própria ONU reconhecera provisoriamente o território da Cisjordânia, ocupado pela maioria dos palestinos muçulmanos, assim também como a terra da faixa de Gaza, como de propriedade provisória dos palestinos. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não é fácil entender ou entendermos contornos e alcance desta guerra de titãs duelada entre Israel, faixa de Gaza e os palestinos. Mas, dado o conflito em que pese, se torna fácil de compreender quando observamos que Deus não criara nenhuma religião, e como já havia dito em um vídeo específico, que as religiões mais dividem do que unem o povo de Deus, e que a vontade de Deus é que todos se deem a mão. E me lembra aqui uma parábola budista. Notadamente, um indiano ia passando numa própria figueira, tinha um monge budista meditando. E aí o indiano pergunta para aquele budista qual seria o maior princípio do Buda. E o budista, em ato contínuo, responde: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. E aquele indiano retruca dele: fazer o bem ao próximo? Ah, só isso? É, só isso. Aí o indiano diz: isso é fácil, todo mundo sabe. E aí o monge budista diz: todo mundo sabe, mas tem gente de 99 anos que nunca praticaram. Veja, portanto, que Deus, para além de não ter criado nenhuma religião, outro sim por via reflexa, ele também não pretende criar subdivisões de religiões. Ele não pretende criar subdivisões de religiões cujo patriarca, a saber, Abraão,
é o mesmo dessas três maiores religiões monoteístas, notadamente quando Deus aparece para Abraão em Harã, pois a terra original de Abraão natal era Ur, região da Mesopotâmia, onde existe o rio Nilo e o rio Eufrates, que por via reflexo está secando, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Mas o fato é que Deus aparece para Abraão e propõe a clássica e transcendental aliança para Abraão sair de Harã, região onde ele morava, abandonar toda a sua parentagem animal e tudo, e ir. Ele não disse que ele fosse direto para Canaã, ele disse, vá, no caminho eu vou dando passo a passo, exatamente para ensinar Abraão a construir de forma gradativa a sua fé. E a promessa de Deus, na aliança feita entre Deus e Abraão, foi exatamente no sentido de prometer o seu primeiro filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, em especial tornar Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam ano-luz maior do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, Abraão é considerado o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões no mundo, a segunda do ranking, a saber, o islamismo, na qual fazem parte os palestinos, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos apontam que até isso de 2050, em que pese, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A última, não obstante, mais longínqua ou mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus no mundo inteiro, cuja maioria reside no Estado soberano de Israel, notadamente no sul de Tel Aviv, onde, no último sábado, o grupo Hamas não olvidara em arremessar milhares e milhares de mísseis. Na ocasião também não fazendo a menor cerimônia, tampouco hesitando em fazer diversas vítimas, diversos reféns, homens, mulheres, crianças, idosos, para servir de escudo, sobretudo no ponto tentar negociar com o governo de Israel a soltura de milhares e milhares de presos terroristas que vivem lá, e numa proporção totalmente desproporcional, ou seja, trocar um por 1000. No mínimo deve ser essa proposta que os integrantes do grupo Hamas querem fazer. E para além disso também usar essas pessoas que eles sequestraram, homens, mulheres, idosos, crianças, etc., como escudo para se proteger dos ataques, dos contra-ataques de Israel, que não estão sendo poucos. Vejo, portanto, que, sob a perspectiva teológica e jurídica de Israel, é legítimo senhor das terras de Israel. Pois é isso. Se não fosse da vontade de Deus, naquela passagem de 1967, na Guerra dos 6 Dias, e a outra de 1973, nas colinas de Golã, lá no sul de Israel, onde no sábado, um dia, ou ontem, foi ontem, o rei Hezbollah, que faz parte lá do Líbano, atacou o deserto lá das colinas de Golã. Se não fosse vontade que as terras de Israel pertencessem aos judeus, Deus não tinha permitido que a ONU, em Êxodo de 1948, a reconhecesse. Deus não teria permitido que o próprio Egito, que foi um dos grandes inimigos do Todo-Poderoso, notadamente na época de Moisés, no cativeiro de mais de 400 anos, também, logo após o reconhecimento da ONU, em 1948, também reconhecesse
a legitimidade da propriedade das terras do território de Israel como dos judeus. Se fosse de vontade do Todo-Poderoso, que dadas as terras, em tese, pertencesse aos palestinos, ele teria dito no Alcorão, por via reflexa no Antigo e Novo Testamento. Não existe nenhuma previsão nesse sentido. Ad contínuo, chegando-se a patente constatação e ulterior conclusão de que os judeus têm razão neste duelo de titãs. E para além disso, foram os judeus que residem em Israel que estão sendo vítimas de um ataque, não um ataque militar, pois numa guerra normal existe as leis marciais, que no período de toda a guerra, como está havendo na Ucrânia, na Rússia e contra a Ucrânia, logo no início o presidente Vladimir Zelensky decretaram a lei marcial. E para quem não sabe, lei marcial serve exatamente para suspender os direitos civis, ou seja, os direitos civis são suspensos e passa a vigir o direito de guerra, de matar, de tudo. Claro que deve ser observado os colorários dos princípios, as garantias do direito de guerra previsto na Convenção de Viena, previsto no protocolo da ONU, previsto no Conselho de Segurança da ONU, etc. Outro fato que vem chamando a atenção e sendo objeto de muitas críticas é o papel atual da ONU em não ter, por exemplo, uma força de jurisdição internacional para obrigar determinado país a cumprir ou deixar de cumprir determinada medida. As decisões ficam no campo meramente administrativo. E aí a ONU, nos últimos tempos, vem sendo muito criticada por esse esvaziamento. Inclusive até o próprio presidente brasileiro, saber Luiz Inácio da Silva, que está sob o comando do Conselho de Segurança, ainda que de forma provisória, desde o início agora de outubro. E por via reflexo também, o Brasil está sob o comando do G20, que representa as 20 maiores economias do mundo, incluindo o Brasil, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia. Ontem, a FAB aqui, o Brasil, enviou um Boeing com capacidade de até 200 e poucos passageiros para tentar resgatar brasileiros que estão na área da Palestina e de Israel. Partiu de Natal direto para a Itália. De lá irá, certeza, para Tel Aviv, a depender do cenário do espaço aéreo, se não estiver fechado. Veio, portanto, que eu comprovei sobre o aspecto teológico e jurídico que Israel, nessa guerra de titãs, tem razão, e para além disso está sendo vítima, pois, de acordo com o artigo 5º da ONU, ninguém pode se, a pretexto de defender sua soberania, invadir a soberania de ninguém, sem nenhuma justa causa. E não existia nenhuma justa causa, não obstante o governo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, acho que já está no 6º mandato, mas no último mandato agora, e não à toa, ele é um dos primeiros-ministros, o premier, que está mais tempo à frente do governo de Israel, mas vem sendo muito criticado, notadamente em razão de há pouco mais de 2 meses ter aprovado uma reforma do Poder Judiciário, no sentido de esvaziar ou até mesmo diminuir o poder dos ministros da Corte Suprema daquele país, que, não obstante ter a sua democracia reconhecida em Tel Aviv em ISO de 1948 pela ONU, ao revés, em que pesa até o presente momento não se tem notícia de ter aprovado a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, razão pela qual gera um paradoxo e uma dicotomia
constitucional, a ponto até mesmo de consistir em uma espécie de constitucionalismo abusivo, pois o parlamento acaba ficando sem limites, porque não tem uma constituição para dar limite. Nós aqui temos a Constituição, a última, que fizeram no último dia 5 de outubro, expressivo 35 anos, depois de mais de 20, 21 anos de ditadura. Temos a Constituição com 35 anos, 250 artigos, já tem 251 otorgado pela DCT, 114 artigos somente na DCT, e já tinha aprovado, segundo o último vídeo que eu fiz, 128 emendas, mas já está aí se aproximando de 130 que estão tramitando no Congresso. Nós temos um sistema bicameral e unicameral também, ou seja, bicameral porque é composto por duas casas, mas quando o Congresso se reúne para deliberar sobre a aprovação de emenda constitucional PEC, a sessão é considerada unicameral de acordo com o artigo 3º da ADCT. Portugal tem um sistema unicameral, ou seja, só de deputados, não tem sistema de senadores, casa revisora. Em Israel, por via reflexa, apesar de também não existir uma constituição formalmente escrita, as decisões de lá, criadas de forma ilimitada pelo parlamento, pois não existe um freio, uma constituição para frear, para dizer o que o poder derivado constituinte derivado pode ou não pode fazer, e aí isso gera uma insegurança jurídica a ponto de otorgar poderes ilimitados para o parlamento. E esta também é uma razão de muitas críticas da população de Israel, que vem se manifestando nos últimos meses contra a respectiva reforma de esvaziamento dos poderes dos ministros, que são mais liberais, considerados mais liberais diversamente do parlamento, que é um parlamento conservador e composto por uma parte de judeus. Então não existe santo também nessa guerra de titãs. Eu também escrevi um vídeo dizendo que na cronologia bíblica não existe nenhum dos santos, do primeiro ao segundo, do Antigo ao Novo Testamento, que não tem um espinho na carne. Todos tinham e todos vão ter. Ninguém é santo e ninguém pode ser. Mas voltando para o sistema de Israel, Israel tem um sistema no parlamento, composto, salvo engano, por 241 deputados, unicameral, e senador, e os poderes ilimitados, ou seja, eles acham que pode tudo. Aqui no Brasil é o Supremo que acha que pode tudo, seria um demérito aí onde entra na temática do ativismo judicial, do constitucionalismo abusivo. Muitas críticas, notadamente por constitucionalistas renomados como Marcelo Neves, doutor Marcelo Neves, por meio do constitucionalismo simbólico, por meio do transconstitucionalismo. Colega norte-americano da Universidade da Califórnia, doutor best-seller, advogado, escritor best-seller, constitucionalista, que escreveu e vem defendendo a tese do constitucionalismo abusivo, a ponto de dizer que muitos países, aí dá exemplo dos países da América Latina, aqui da Venezuela, de Cuba e de outros países ditatorial, autocrata como de Putin, como da Coreia do Norte, como muitos do Oriente, salvo Israel, a Turquia mais ou menos mitigada, algumas democracias parlamentares, que muitos chefes de governo, chefes de Estado, se valem de decretos que são em tese legais e condicionais para se perpetuar no poder e para instituir leis em prol da corrente dominante. E aí entra em tese um pensamento, uma tese da espiral do silêncio de uma de uma cientista política, saber, Elizabeth Naumann, que em início de 1997, ou seja, 46 anos, que era a tese de espiral do silêncio, a ponto de dizer que pessoas, mesmo sendo sabedoras de que determinada coisa é errada, vão para a mídia para agradar opiniões dominantes
sistemas dominantes, ao revés, diz exatamente o contrário para conseguir like e lacrar em redes sociais. Isso é uma coisa, no mínimo, desonesta, sob a perspectiva da honestidade intelectual. Existe outra juiz filósofa, saber Miranda Frischer, uma juiz filósofa britânica, que escreveu a tese da espiral da teoria e da injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica, a ponto de dizer que muitas pessoas são julgadas pela capa do processo, pela sua mera identidade, pela sua cor, pela sua raça, pela sua orientação sexual, cultural, econômica, etc. Também já foi objeto de videoaula para postar nos 2 canais, e esta é mais uma razão pela qual eu convido a se inscrever no presente canal e conhecer vídeos versando sobre as mais diversas temáticas do direito constitucional, direito internacional, direitos humanos, direito da cidadania, direito à saúde, direito imobiliário, quem pode e quem não pode ter sua CNH suspensa por dívida. Eu digo os contornos e alcance, quais as hipóteses em que um juiz pode decretar a suspensão de uma CNH, de um passaporte, até mesmo do direito de fazer concurso público. Tem aí postado nos 2 canais. Se inscreva. Se você me encontrar, mande uma mensagem, um comentário, que eu mando um e-mail que eu terei a maior honra de remeter para você o respectivo vídeo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que existia um poeta espanhol, a saber, Francisco Gomões Quevedo, que certa feita novidade em dizer, em uma síntese estreita, que as palavras são como as moedas, onde existe às vezes poucas, no caso do euro, do dólar, que vale muito, e ao revés, poucas que valem, muitas que valem pouco, como o caso da moeda da Argentina. Razão pela qual tem um candidato argentino prometendo dolarizar a economia. E eu já disse também em outros vídeos que no estado econômico em que se encontra a economia da Argentina, tem que ter uma política muito austera para poder tentar tirar a Argentina do estado econômico em que se encontra. Mas o poeta espanhol, saber, Francisco Gomões Quevedo, disse que as palavras são como as moedas, onde poucas valem muito por causa do euro, do dólar, e muitas valem pouco por causa da Argentina. E finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer que sou adepto às poucas palavras que valem muito. Ato contínuo dizendo que todo conhecimento, toda arma, todo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerida, em prol do bem e do interesse comum, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Fique com Deus e até a próxima. Quem gostou ou gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, e sentir a vontade também, desde já se sinta autorizado a fazer eventual sugestão de um tema que você gostaria que eu fizesse determinado vídeo sobre as temáticas que cotidianamente eu compartilho com os senhores no presente canal. Até a próxima e fique com Deus.